discutir a relação. Esse é um assunto, no mínimo, complicado no seu relacionamento com um narcisista. Afinal, narcisista é superficial, ele não aprofunda nada. Você já percebeu isso, não percebeu? Parece que tem um vazio dentro desta criatura. Ele ou ela, lembre-se que tem tanto homem quanto mulher. Então, tendo um vazio e vivendo sempre na superfície, como é que vai discutir ou falar sobre algo que é realmente íntimo, que é uma relação? O narcisista vive em todo tipo de superficialidade, não é? Para ele ou ela, é muito importante o que os outros pensam dele ou dela. É muito importante a aparência. Como é a fachada da casa dele ou dela, a roupa que veste, como se apresenta aos outros, fala de si, né? Todo aquele discurso de autoelogio, autopromoção, e chega a ser arrogante. Afinal, ele ou ela é o rei ou a rainha do pedaço. E os outros têm que ficar calados ouvindo. Também, quanto à competição, vocês já perceberam isso? Um narcisista ou uma narcisista compete, porque precisa de ter mais aplausos que o outro. Ai, que o outro receba mais aplausos. Então, ele ou ela vai fazer de tudo para superar o que o outro tem ou é. Principalmente o que o outro tem. Por exemplo, vizinho trocou de carro. A criatura olha para o vizinho e fala: precisamos trocar de carro. Acabou de comprar um, tá? Mas como o vizinho trocou, ele também precisa. E você fica pensando: a troco de quê? A troco de quê vai fazer isso? Ou então, o vizinho pintou a casa. Tá bonita, claro que tá. Precisamos pintar a casa. Ué, acabou de pintar mês passado. Sabe, é o tempo todo comparação. O outro recebe a sua atenção, por exemplo, um filho, né? E esse teu filho recebe a sua atenção, você afinal é a mãe. E a criatura quer, no caso de um marido, né? Quer a mesma atenção que você dá para o filho. Como se a criatura fosse teu filho. Você olha para aquilo e pensa: puxa vida, o que eu faço? A pessoa não é meu filho, então como é que eu vou tratar igual ao filho? E fica empurrado, fica bravo, se você não faz a mesma coisa que você fez para o teu filho. E você pode pacientemente fazer ou simplesmente ignorar, que talvez seja a melhor saída, porque senão você vai ficar o resto da vida cuidando dessa criatura como uma criança, um filho. E você não é mãe dessa criatura. Mas atitudes infantiloides, eu já falei em outro vídeo, acontecem o tempo todo. Afinal, esta pessoa não amadureceu emocionalmente, afetivamente. Ficou lá na primeira infância. Não amadureceu. Então, não espere que vá ser diferente. Pode fingir mudar, e aí vocês têm que tomar muito cuidado, porque essa mudança de comportamento pode ser totalmente fictícia, falsa. E você acha que a pessoa mudou e não mudou nada.
Ah, mas antigamente essa pessoa, por exemplo, era muito tímida, muito reservada, e agora teve iniciativa. Ué, teve iniciativa porque precisava conquistar alguma coisa. Não quer dizer que mudou de comportamento, porque essas criaturas usam manipulação para conseguir o que querem. Não quer dizer que mudaram. Ah, agora precisa ser mais atencioso, então a criatura é mais atenciosa. Não quer dizer, ou faz, né? Não é? Ela faz atos mais atenciosos, mas não quer dizer que ela agora se tornou atenciosa. Essa perspicácia, você, sobrevivente, precisa ter muito presente para não ser enganada pelas aparências. Você, lembre-se sempre, você está lidando com uma pessoa que não é normal. Então não tem reações de uma pessoa normal. Preste atenção para não cair em armadilha atrás de armadilha. É muito fácil. A gente se compadece, a gente pensa, puxa, está mudando. Não mudou. Verifica se mudou mesmo. Na grande maioria das vezes, não mudou. Então, se essa pessoa vive na superfície, também não aprofunda em pensamentos, em elaborações, por exemplo, filosóficas, morais, né? Ou até intelectuais. Não elabora, não aprofunda, não é capaz disso. Então faz uma pergunta para você sobre um assunto que ela quer dominar, e você que já estudou aquilo ou gosta, né, de elaborar assuntos assim, você explica, dá uma resposta da sua opinião. Conversou, você falou. Dali a pouco, você ouve esta pessoa falar com outra pessoa, reproduzindo a sua fala, como se fosse a elaboração dele ou dela. Puxa, no mínimo memória boa essa criatura tem, mas usurpou totalmente as suas ideias, o seu raciocínio, a sua elaboração. E por quê? Porque essa pessoa é insegura e provavelmente não sabe elaborar ideias, precisa copiar. Não é assim também no trabalho, muitas vezes? Em vez de fazer o trabalho, copia o trabalho do outro. Não é capaz de fazer o próprio. Então fiquem atentos. O que você vai contar para essa pessoa? Porque é bem provável que ela vai se apoderar do seu pensamento, da sua ideia, do seu discurso e apresentar para os outros como se fosse próprio. E ganhar aplausos, ganhar os louros. Então, uma pessoa superficial assim, como é que vai discutir a relação? Para discutir a relação tem que olhar para dentro de cada um, poder falar para o outro o que você sente. E se essa criatura é superficial, como é que vai falar para você o que sente? Não é capaz. Experimenta. Pode até fingir, mas não é capaz de dizer lá no fundo o que sente. Afinal, está sempre na superfície, nas aparências. E muito menos vai ter disposição para ouvir você, o que você sente. Você até pode falar. E a criatura, depois de 1 segundo, tampou os ouvidos, não te ouve mais. Isso se não muda de assunto, bem na sua cara.
E aí você pode falar tudo que te magoa. E tem, né? O narcisista tem uma lista de coisas que ele ou ela faz para magoar seu parceiro, sua parceira. Que magoam de fato. Desconsiderou a isso, nem percebeu a minha presença ali, não olha para mim, não considera as minhas necessidades. Não está nem aí para... Por exemplo, eu fico doente. Eu ouvi um relato assim de uma pessoa, de uma paciente. Ficou doente e não conseguia levantar da cama. Não conseguia, estava com tontura, enfim, não vou falar o que ela tinha, mas não conseguia nem levantar da cama. A criatura passou o dia inteiro sem se interessar pelo parceiro. O parceiro passando mal, não conseguia levantar nem para pegar um copo d'água. E a criatura nem aí. E a pessoa, no final do dia, quando melhorou um pouquinho, foi lá falar com o parceiro, parceira. Eu podia ter morrido e você nem teria notado. Teria notado só quando começasse assim a cheirar mal, não é? Percebe? Você não é realmente importante para essa criatura. Por quê? O foco de importância, o foco de atenção é ele ou ela mesma. Você é um acessório na vida dessa criatura. Talvez para apresentar, por exemplo, se for um casamento, para apresentar aos outros o seu cônjuge. Você pode até ser uma pessoa interessante, se for mulher, uma mulher bonita. Então, a criatura vai te exibir, claro, é um troféu. Mal sabem as pessoas aí fora o que realmente acontece dentro. Então, minha gente, cuidem-se, percebam esta falsidade, percebam todos esses grandes discursos, as grandes histórias que essa criatura conta para os outros. Às vezes conta de coisas de vocês, da história de vocês, como se fosse um conto de fadas maravilhoso. Paixão de adolescência, por exemplo. E é só história. Porque hoje nada disso existe. Nada. Mas a criatura precisa contar essa história para ouvir dos outros. E aí, né? A criatura se infla toda por ter uma história tão interessante para contar para os outros. E isso é outra coisa, colecionar um repertório, sabe? Tem uma lista de coisas, de assuntos que a criatura vai falar durante 1 ou 2 dias para as pessoas que encontra. E você que está sempre junto, ouve a mesma lista. 3, 4, 5, 6, 10 vezes. Mas é assim. Saiba se proteger, se blindar, se isolar dessa falsidade toda. Se você não pode sair do relacionamento, blinde-se, use roupa de mergulhador, lembra? É uma ideia muito boa. E discutir relação, esquece, não adianta. Porque, na verdade, você não tem relação amorosa.